Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, democratizando o ensino da geografia. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei regravar a aula sobre a formação da população brasileira, visto que nós tivemos a realização do censo em 2022, razão pela qual alguns dados foram alterados quando comparados aos dados sobre a formação da população brasileira obtidos no censo de 2010, e é preciso atualizar as informações para que vocês possam ter acesso às atuais informações sobre a composição da população brasileira, no que diz respeito aos seus principais grupos, os percentuais ocupados por esses grupos, a distribuição desses grupos no território brasileiro, enfim. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, moçada, recentemente o IBGE divulgou os dados referentes ao censo de 2022 e agora, no início de dezembro de 2023, a imprensa publicou os dados sobre a distribuição da população, tomando por base a composição étnica, ou seja, os principais grupos étnicos que formam a população brasileira. Então, nada melhor do que começar o nosso encontro mostrando esse mapa do Brasil com a identificação dos principais grupos étnicos que compõem a população brasileira. Então, vamos começar a analisar os dados do censo de 2022 referentes à composição da população brasileira por grupos étnicos. Então, pela primeira vez na história do Brasil, os pardos apareceram como o grupo mais numeroso da população brasileira. É bom lembrar que censos passados acabavam distorcendo a realidade da composição da população brasileira, uma vez que muitas pessoas pardas se declaravam como brancas, razão pela qual havia uma distorção entre a realidade e aqueles dados que o IBGE divulgava nos seus censos. Claro que a culpa em si não era do IBGE, até mesmo porque o recenseador, ele apenas entrevista o recenseado, e o IBGE tabula os dados do recenseamento, e em cima disso saem os relatórios. Mas, na medida em que os questionários foram se adequando a uma nova realidade, as pessoas foram assumindo o que realmente elas são a nível de composição étnica, tendo maior informação, inclusive, a respeito disso, esses dados começaram a ser modificados. Então, na verdade, pela primeira vez, num censo realizado pelo IBGE, os pardos apareceram como a população mais numerosa ou o grupo mais numeroso da população brasileira. De acordo com os dados do censo de 2022, os pardos representavam
45,3% da população brasileira, totalizando 92 milhões e 100 mil habitantes. Claro que é um dado aproximado, tem uns quebradinhos aqui. Em segundo lugar, vem a população branca, com 43,5% da população brasileira, totalizando 88 milhões e 200 mil habitantes. Em terceiro lugar, vem a população preta, com 10,2% da população brasileira, totalizando 20 milhões e 600 mil. Lembrando que esses números estão arredondados. Em terceiro lugar, veio a população indígena, que quase dobrou em relação, ao censo de 2010. Não que o crescimento populacional da população indígena ou do grupo indígena tenha sido excessivamente alto, não. Apenas um grupo maior de pessoas se declararam como índios. Então, nós saímos de uma população que era de um pouco mais de 850 mil indígenas para 1 milhão e 700 mil indígenas, correspondendo 0,8% da população brasileira. E em último lugar vem o amarelo, que é o asiático, o chinês, o japonês, o coreano e por aí vai, totalizando 850 mil e 100 habitantes, correspondendo a 0,4% da população. Então, de acordo com os dados do censo de 2022, nós temos essa distribuição da população por grupos étnicos na composição da população brasileira. Aqui nós temos a composição da população de acordo com os últimos 4 censos. Então a ideia aqui do IBGE foi estabelecer um padrão comparativo para que as pessoas pudessem ter noção sobre essa composição. Em vermelho aqui nós temos a composição da população parda, que vocês reparem que houve um aumento em relação ao censo de 2010, em relação ao censo de 2000, então 45,3%. A cor aqui, lilás, representa a população branca, que comparativamente de 1991, quando ela correspondia a 51,6% dos brasileiros, para 2022 houve uma queda para 43,5% da população brasileira. Repare aqui que a população declarada como preta, ela passou de 5% no censo de 1991 para 10,2% no censo de 2022. Então, no caso da população indígena, esse aumento foi mais representativo, Os indígenas, eles saíram de aproximadamente 0,4% para 0,8% da população brasileira. Claro que isso se deve à mudança da metodologia da pesquisa, que inclusive o questionário, eu vi o questionário porque eu respondi, quem respondeu o censo aqui na minha casa fui eu, então como geógrafo e professor de geografia, eu vi como foi feito o censo em nosso país. Então as pessoas, tinha um questionário lá que as pessoas respondiam, e em cima daquelas perguntas que eram mostradas pela recenseadora, que me entrevistou, eu vi todo o processo de coleta de dados do censo. Muito simples. Aqui nós temos a distribuição da população por grupo étnico, por regiões geográficas. Então aqui você tem o Brasil 2022, 45,3% população parda, 43,5% a população branca, 10,1% a população negra, 0,8% a população indígena, 0,4% a parda.
Repare que a região norte, entre as regiões geográficas do Brasil, é aquela que possui maior percentual de pardos, 67,2%, visto que a maior parte da população da região norte é constituída por caboclos, mamelucos, que resultam do cruzamento do branco com o índio. Repare que, em relação à população branca, a região sul é a região que detém o maior percentual de brancos, 72,6%, visto que a região sul do Brasil, ela praticamente não utilizou o trabalho escravo. Lembrando que a região sul do Brasil foi ocupada, colonizada por imigrantes europeus, principalmente de origem italiana, alemã, açoriana, eslava, enfim, razão pela qual, entre as regiões geográficas do Brasil, a região sul é aquela que apresenta maior percentual de brancos. A respeito da população preta, a região nordeste é a região brasileira que detém maior percentual de pretos, 13%, lembrando que as regiões sudeste e nordeste, que aparecem como as duas regiões com maior percentual de pretos, foram as regiões que mais utilizaram o trabalho escravo no Brasil, razão pela qual são as regiões que concentram o maior percentual e o maior número absoluto de pretos em nosso país. No que diz respeito à população indígena, aqui disparadamente a região norte é a região brasileira que detém o maior percentual de índios em nosso país. No que diz respeito à população amarela, de origem asiática, disparadamente, a região sudeste é aquela que detém o maior percentual de amarelos em nosso país. Aqui nós temos um mapinha bastante interessante para mostrar a vocês, é o mapa do IBGE, onde nós temos o predomínio de cada grupo. Então você percebe que na maior parte do território brasileiro, pela cor vermelha aqui, você tem a população parda. A maior parte dos estados e do próprio território brasileiro tem na composição da sua população os pardos como grupo dominante. Repare que a população indígena, ela predomina em alguns municípios, principalmente da região norte, sendo o estado do Amazonas o estado da federação que detém a maior concentração da população indígena no Brasil. E observe que aqui no sul e parte do sudeste, na cor lilás, é onde você tem o predomínio da população branca, porque são áreas que receberam maior contingente não só de colonizadores brancos, assim como imigrantes brancos de origem europeia. Não há nenhum estado do território brasileiro onde você tenha o predomínio da população preta, tá? O estado brasileiro que tem maior percentual na composição da sua população de pretos é o estado da Bahia. Mais de 20% da população do estado da Bahia é constituída por pretos. Aqui nós temos a distribuição da população indígena. A tonalidade avermelhada mostra a vocês onde se concentra a população indígena no Brasil. Então, disparadamente, a região norte é a região geográfica do Brasil com maior concentração da população indígena. E podemos observar que nas regiões sul, sudeste, a concentração da população indígena é baixa, visto que no processo de colonização portuguesa, muitos povos indígenas foram exterminados. Acredita-se que quando os portugueses aqui chegaram,
o Brasil tinha cerca de 5 milhões de índios. Claro que é uma estimativa, ninguém sabe, na verdade, a quantidade de índios que viviam no Brasil quando da chegada dos portugueses em nosso país. Então, é uma estimativa que é publicada em diversos livros e dessa forma a gente toma isso como base de referência para falar sobre a população indígena no Brasil. Como a região norte é a região menos ocupada do Brasil, onde o processo de colonização, ocupação demorou a ocorrer, então é ali que se concentra a maior parte dos povos indígenas que habitam o nosso território. Aqui nós temos a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, que é um órgão criado pelo governo há muito tempo atrás, e eu aqui destaquei os principais objetivos da FUNAI. Tem como principal função a proteção e a promoção dos direitos dos povos indígenas no Brasil. Então, bastante interessante. Estabelecer diretrizes da política indígena governamental. Exercer a tutela dos índios não integrados, aqueles povos que vivem isolados, que não estão integrados à sociedade. Gerir o patrimônio indígena, ou seja, os recursos que se encontram nas terras indígenas. Promover o estudo e pesquisa, não só a respeito dos povos indígenas, cultura, hábitos, tradições, enfim. Prestar assistência à saúde e educação de base. A FUNAI, na verdade, ela foi criada, portanto, para, de certa forma, proteger as nações, os povos indígenas no Brasil, mas o órgão, ao longo da sua existência, tem recebido muita crítica, porque muitas vezes a FUNAI não atua da forma como ela tem que atuar para defender os interesses dos povos indígenas, razão pela qual a atuação da FUNAI tem sido, ao longo do tempo, muito questionada por inúmeros setores da sociedade, assim como também por inúmeras nações indígenas que vivem em nosso país. Claro que a FUNAI ela não pode única e exclusivamente proteger os povos indígenas, ela precisa de um apoio de outros órgãos do governo para exercer. Então, na verdade, a ação da FUNAI ela depende de um conjunto de ações que também estão condicionadas à vontade política e à determinação de outros órgãos governamentais em promover aquilo que a Constituição define como obrigação do Estado a respeito dos povos indígenas do nosso país. Aqui nós temos a invasão de terras indígenas por garimpeiros, grileiros, madeireiros. É o grande problema que os povos indígenas remanescentes do Brasil enfrentam até hoje. Então, a televisão, a imprensa como um todo, tem mostrado terras indígenas invadidas por madeireiros, por garimpeiros, por grileiro. O grileiro é aquele rico fazendeiro que, mediante a falsificação de uma escritura, se apodera de uma terra que não lhe pertence. E nesse processo de invasão das terras indígenas, o que acontece? Quando o elemento indígena ele se opõe a esse processo de invasão das suas terras, as suas lideranças elas acabam sendo assassinadas por pistoleiros, a mando de madeireiros, a mando de garimpeiros, a mando de grileiros, assim como também muitos índios acabam adoecendo por doenças levadas por garimpeiros, madeireiros. E também há de se destacar que no caso do garimpo, por exemplo, você tem muitas vezes a contaminação da água com mercúrio, que é um produto altamente tóxico utilizado para separar o ouro.
Então, o mercúrio lançado nos rios contamina o peixe, contamina a própria água, e os índios, ao consumirem um peixe contaminado com mercúrio ou beberem uma água contaminada com mercúrio, eles vão adoecer e vão morrer num determinado momento. Assim como o desmatamento promovido por fazendeiros, né, por madeireiros, ele acaba reduzindo o potencial de caça para esses povos indígenas, muitos dos quais vivem de maneira bastante primitiva, o que também contribui para a ocorrência de fome em muitas aldeias indígenas, porque em parte das aldeias indígenas, nem uma agricultura rudimentar você consegue observar. Aqueles índios mais primitivos, eles vivem da caça, da pesca e da coleta de frutos, raízes, para alimentar a comunidade. Então, a partir do momento em que o desmatamento avança e a oferta de animais para a caça diminui, também em função do agronegócio, a água de um rio é contaminada por defensivos agrícolas, por fertilizantes químicos, e essa contaminação também acaba provocando a contaminação dos peixes e, por tabela, a contaminação das pessoas que consomem esses peixes. Com o passar dos anos, essas pessoas também vão contrair doenças. E também o próprio assoreamento dos rios em função do desmatamento, e a água passa a ter uma carga em suspensão muito grande, então reduz a disponibilidade de peixes para a pesca, o que afeta também o abastecimento das comunidades indígenas. Então, a Amazônia, eu destaquei aqui a região amazônica, né? Mas esse problema também ocorre, né? A invasão de terras indígenas não é um problema única e exclusivamente da região amazônica. O problema também se faz presente no Nordeste e também na região centro-sul do Brasil. Agora, em nenhuma região geoeconômica do Brasil, esse problema da invasão das terras indígenas é tão grave como na região amazônica. E aqui nós temos em vermelho as terras indígenas, em amarelo as unidades de conservação estaduais, em azul as unidades de conservação federal, e essas terras, as unidades de conservação, também têm sido invadidas por madeireiros, garimpeiros e grileiros. Aqui nós temos a imagem de um garimpo em terra indígena, aquilo que eu estou dizendo, né, como afeta a pesca, né? Então aqui você tem o que eles chamam de garimpo de baixão, né? E consequentemente você acaba contaminando a água com mercúrio, e essa contaminação ela não se restringe à área do garimpo, porque o rio leva esse metal para áreas mais distantes da região onde está se processando o garimpo, e consequentemente outras pessoas que vivem fora dessas terras indígenas acabam também se contaminando. Aqui nós temos uma imagem do desmatamento, uma imagem aérea do desmatamento de uma terra indígena. É o que você está vendo, né? Fazendeiros, grileiro ocupando terras indígenas, o madeireiro ocupando terras indígenas, vendendo a madeira, loteando essas terras, vendendo a terras para pecuaristas, para produtores de grãos, e o agronegócio ele vem também se estabelecendo em terras indígenas, não única e exclusivamente nas unidades de conservação. Então eles também estão se estabelecendo em terras indígenas. Que é um outro problema, claro que além disso nós temos as doenças levadas, né, pelos garimpeiros, pelos madeireiros e por aí vai. Aqui nós temos um tema que foi bastante discutido, o marco temporal, né, que foi um projeto de lei para estabelecer a ocupação de terras que, de acordo com povos indígenas,
historicamente pertence às nações indígenas, só que o Congresso Nacional ele é infelizmente dominado pela bancada ruralista, mais de 30% dos parlamentares, boa parte dos deputados e senadores são empresários, ou do campo ou da cidade, e logicamente que eles votaram a favor da lei do marco temporal, que considera o seguinte: o marco temporal é um projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional que diz que os povos indígenas só têm direito à terra que ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Por que muitos foram contra o marco temporal? Ora, porque lá na Amazônia, principalmente na Amazônia, onde vive a maior parte da população indígena do país, você tem tribos que são nômades. Elas se estabelecem temporariamente numa determinada área e elas acompanham a estação da caça e da pesca e da coleta também. Então, por exemplo, os Yanomamis, que é um grupo indígena que vive, uma nação indígena que vive no norte do Amazonas, na parte ocidental e noroeste de Roraima e se estende lá por terras da Venezuela. Os nômades são povos os Yanomamis são povos nômades, então eles se deslocam. Então, às vezes, você chega numa aldeia Yanomami e não vê ninguém lá. Pensa que todo mundo morreu, que a aldeia está abandonada. Não, eles estão numa outra aldeia acompanhando exatamente esse ciclo de coleta, esse ciclo de pesca, esse ciclo de caça, e meses depois eles voltam para aquela aldeia que aparentemente estava abandonada. Então o marco temporal ele não levou em consideração o fato de existirem nações indígenas que são nômades e que se movimentam pela floresta à busca dos meios necessários para a sua subsistência. Ao considerar que o índio só tem direito às terras que eles ocupavam antes da promulgação da Constituição de 1988. Ora, o presidente em exercício, ele vetou o marco temporal, só que o Congresso Nacional, ele derrubou o veto do presidente e, sendo assim, agora virou lei. E, sendo assim, terras pertencentes às nações indígenas poderão ser legalmente ocupadas pelo agronegócio, pelas atividades extrativas, isso não só criando um dano social para inúmeros povos indígenas, como nós já sabemos que no rastro daquele pressuposto desenvolvimento vem a destruição ambiental, que favorece meia dúzia de pessoas e que cria prejuízos socioeconômicos ambientais para um grande número de pessoas. Aqui nós temos estados com maior população indígena. Repare, o estado do Amazonas, 490.854 índios. Depois vem a Bahia, 229.103 índios. Mato Grosso do Sul, 116.346 índios. Pernambuco, 106.634 e por aí vai. Então aqui nós temos os dados do IBGE atual, referentes ao censo de 2022, que cita aqui os estados onde se concentra a maior parte da população indígena do nosso país. Aqui nós temos a distribuição da população indígena por região. Então, 44,48% dos índios brasileiros vivem na região norte. O Nordeste, 31,22%. Depois vem o Centro-Oeste com 11,8%. O Sudeste com 7,28% e a região Sul, 5,2%. Então esse mapa aqui é bastante interessante, porque ele traz a distribuição percentual da população indígena por regiões geográficas do Brasil. Professor, você está dedicando uma explicação mais profunda sobre os índios. Por que isso? Porque tem uma lógica. Como eu acompanho os concursos do Brasil todo,
até mesmo porque através desses concursos eu monto novos bancos de questões, eu percebi que nesse final de ano, nos vestibulares realizados agora no final de 2023, caíram várias questões sobre povos indígenas. Então essa tendência deve prevalecer para o ano de 2024, razão pela qual eu estendi um pouco mais a explicação sobre esse tema. Então vocês têm que ficar ligados em relação a essas questões indígenas em nosso país. Aqui nós temos a origem dos pretos que vieram para o Brasil. Lembrando que os pretos hoje correspondem um pouco mais de 10% da população brasileira e que a grande maioria dos pretos que vieram para o Brasil vieram como escravos de duas regiões específicas do continente africano como um todo, né? Aqui a região do Golfo da Guiné, onde nós temos os povos sudaneses. Os sudaneses se concentraram na Bahia. Salvador, inclusive, é a cidade brasileira com maior percentual maior número quantitativo, não vou dizer percentual não, o maior percentual é lá no Maranhão. O maior número de pretos que vivem no Brasil, a cidade de Salvador, na Bahia. E nós temos os bantus, que vieram principalmente de Angola e Moçambique, que eram colônias de Portugal. Os bantus se concentraram mais nessa parte aqui, com maior destaque para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, e também para essa parte do Nordeste, com destaque para Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Sergipe, até o Maranhão e por aí vai. Então, aqui nós temos, né, o destino dos pretos que vieram para o Brasil na época do Brasil Colônia, na época do Brasil Império, até a Lei Eusébio de Queiroz, sancionada pelo imperador Dom Pedro II em 1850, que proibiu o tráfico negreiro para o Brasil. E hoje, claro que vem pretos para o Brasil, em número pequeno, mas a maioria dos pretos que vêm do continente africano para o território brasileiro hoje são pretos que entram no Brasil como refugiados de guerra, refugiados de perseguições políticas, religiosas, e tem aqueles que vêm em função também do desemprego, à procura de uma luz no fim do túnel aqui no território brasileiro. Aqui nós temos a questão do racismo em nosso país. Professor, existe o racismo no Brasil? Claro que existe, a televisão mostra. Deveria mostrar com maior intensidade, mas tem muita gente racista. Infelizmente, o ser humano, tem ser humano que eu digo, que nasceu humano por engano. A pele pode ser branca, a pele pode ser vermelha, a pele pode ser amarela, a pele pode ser parda, a pele. Qual é a cor da carne de todo mundo? Vermelha. Qual é a cor do sangue de todo mundo? Vermelha. A pele é o quê? Apenas a capa do corpo. Não existe, entre aspas, raça superior. Entre aspas, porque é errado falar em raça humana, né? Não existe, entre aspas, raça superior. Tá? Existem processos históricos e econômicos que fizeram com que, independentemente da cor da pele, alguns povos evoluíssem mais do que os outros. Agora, se você colocar qualquer grupo étnico dentro das mesmas condições sociais e econômicas, uma boa alimentação, uma boa escola, né, uma boa educação, com uma boa formação, você vai extrair dali, independentemente da raça, profissionais extremamente qualificados, pessoas extremamente inteligentes, capacitadas a absorver conhecimento e desenvolver o conhecimento. Não é a cor da pele que define a capacidade do ser humano. Então, o racismo, para mim, é a coisa mais absurda
E toda vez que vocês presenciarem qualquer ato de racismo, independentemente do grupo étnico que essa prática esteja sendo executada, denuncie. Não pode deixar barato não, meu irmão. Porque o racismo é crime. Crime inafiançável, tá? Então repare, você tem preconceito contra negros? Em 1995, 10% dizia que sim. Olha que coisa absurda. Em vez de diminuir, aumentou. 2020, 28% disseram que sim. Essa pesquisa é do Datafolha. Olha que coisa absurda. Existe preconceito contra negros no Brasil? Em 95, 89% disseram que não. Em 2020, 76%. Quer dizer, apesar das denúncias que são feitas pela imprensa, que são mostradas pela televisão, ainda tem 76% que dizem que não tem preconceito. Tem preconceito contra todos, é preconceito contra o preto, é preconceito contra o asiático, é preconceito contra o índio, é preconceito contra o branco, porque o racismo é preconceito contra o pardo. O racismo ele não é única e exclusivamente direcionado a um grupo. Logicamente que quando se fala em racismo, aquele grupo que dá maior visibilidade, porque é ali que ocorre a maior concentração de práticas racistas no Brasil, é contra os pretos. Mas o racismo ele está presente em outros grupos sociais, em outros grupos étnicos, não se restringindo à população de pele preta. Aqui, para que vocês tenham pleno conhecimento, racismo é crime inafiançável, imprescritível, ou seja, não tem tempo. Você pode ficar 20 anos fugindo e de repente quando te pegar a casa cai, sujeito a pena de reclusão, sujeito à prisão. Só que infelizmente, em muitos casos, as denúncias contra o racismo, a pessoa acaba não sendo presa. Apesar de ser condenada, ela acaba não sendo presa, às vezes vai para, vamos dizer assim, é condenada a um trabalho voluntário, né? Enfim, penas brandas quando deveriam ser penas exemplares, né? E eu diria, uma prática de racismo contra o preto. Onde é que essa pessoa teria que, vamos dizer, fazer um trabalho comunitário? Numa comunidade de concentração de população preta. Ela aprendeu um pouquinho sobre o sentido e a razão da vida. Infelizmente, muita gente não aprende. Aqui nós temos a população parda. Parda, também chamada de mestiça, os três grupos principais. Branca com indígena. Aí você tem o mameluco ou o caboclo. Onde se concentra, a maior concentração está na Amazônia. É lá que tivemos maior contato com indígenas e brancos, né? Porque no Sudeste e Nordeste o colonizador matou muito índio, né? E com o passar dos anos é que houve uma miscigenação entre os dois grupos. A branca mais preta, você tem o mulato. O mulato ele pode ser de pele branca, ele pode ser de pele mulata clara, mulata escura e pode ter a pele preta. O que determina a pessoa ser mulato não é a cor da pele, não. É o cruzamento do branco com o preto. Então, quer dizer que pode ter mulato branco? Claro. Claro que tem mulato branco. Toda vez que eu dou aula sobre isso, tem alunos que dizem: pô, meu avô é preto, minha avó é branca. E o cara é branco. E ele é pardo. Houve o cruzamento na família. Então, o que vale dentro desse contexto é o cruzamento. Não é a cor da pele. Onde se concentram os mulatos? Regiões Sudeste e Nordeste. Por quê? As duas regiões que receberam o maior contingente de pretos em nosso Brasil. Então, ali tivemos maior contato entre brancos e pretos, razão pela qual o Sudeste e o Nordeste são as duas regiões de maior concentração de mulatos. A população preta
mais indígena. Aí dá o cafuso, também chamado de taioca, caboré, curiboca, que são outras terminologias. A maior concentração, Maranhão. Mas nós temos também uma boa concentração na região centro-oeste, principalmente lá no estado do Mato Grosso. Então, aqui nós temos os principais grupos de pardos do Brasil. E, professor, e o amarelo se cruzar com o branco? Se o amarelo cruzar com o preto ou com o indígena, ele se chama Ainoco. Mas o número é tão pequeno que nem aparece aqui, tá? O Ainoco é o mestiço, que normalmente deriva do cruzamento do amarelo, de origem asiática, com o branco de origem europeia. Aí você poderia me perguntar, e professor, se o mulato cruzar com o cafuso, aí você vai ter o Jussara. O Jussara é o mestiço que provém do cruzamento de mais de duas raças. Ou, perdão, raça não, de mais de dois grupos étnicos. Então, esse mestiço se chama Jussara. Claro que nós temos muitos mestiços denominados Jussara, só que não aparecem nas terminologias, nos livros didáticos, eles não são citados. Mas a terminologia correta é Jussara. Moçada, espero que vocês tenham gostado desse encontro. Essa aula está sendo gravada dia 26 de dezembro de 2023. Então, esses dias que eu estou de férias, eu estou aproveitando para finalizar meu banco de questões, já tem mais de 200 páginas, e regravar algumas aulas, atualizando os dados. A próxima aula que eu vou regravar é sobre o crescimento da população brasileira. É preciso nós atualizarmos as informações para que vocês possam ir para os concursos de 2024 e daí até os próximos anos com informações pautadas nos dados do último censo e, sendo assim, tendo plenas condições de acertar essas questões. Espero que tenham gostado do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal e ajudem o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. No mais, moçada, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!